Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC. Ricardo Leite, para o Diário do Transporte, para a Rádio ABC, o que a audiência pede, o que o leitor pede, o que o ouvinte pede, é uma ordem. Ontem um ouvinte nosso perguntou o que acontece com os ônibus usados, depois que eles são retirados dos sistemas de transportes onde eles estavam, né, e são substituídos por novos, né? Pois bem, a gente foi atrás dessa informação, claro, a gente de cobrir já sabia muita coisa, mas vamos atrás de especialista, de quem trabalha com ônibus usado para responder isso, né? O ouvinte fez a seguinte observação: olha, aqui na minha cidade, na Bahia, né? Uma cidade no estado da Bahia, aqui na minha cidade, né? O prefeito, ele apresenta o ônibus como se fosse novo, mas não é, né? Parece que não é. Realmente, olha, isso não pode acontecer, Ricardo Leite, né? Do prefeito, do empresário chegar, olha, ônibus zero, ônibus novo e seu ônibus usado, né? Não, isso aí é falta de transparência, né? Mas não tem nenhum problema uma cidade menor, uma empresa menor, um sistema de transporte menor, uma área rural, transporte escolar, transporte de fiel de igreja, receber um ônibus seminovo, um ônibus usado, desde que ele esteja em condições. A gente não tem o carro usado, né? Olha, de repente, poxa, eu tenho um carrão, um carro legal, tal, né? Eu tenho uma grana legal, tal, pô, vou trocar por um novo. Tem gente que troca de carro todo ano, tem gente que troca de mais de uma vez por ano, né? Às vezes uma pessoa com uma menor posse, ou vai ter um carro 2 aí, né? Tipo, para ir fazer compra no mercado, tal, enquanto outro é para trabalhar, outro é para viajar, né? Nada impede que uma empresa de ônibus com sistema de transportes tenha isso também, Ricardo Leite. Nada, não. Ter ônibus seminovo, comprar ônibus seminovo não é um problema. O problema é apresentar como novo. Mas o que acontece com o ônibus usado? A gente conversou com o Marcos Galese. Quem é o Marcos Galese? Ele trabalha com revenda de ônibus, né? De ônibus usados, inclusive, né? Então ele explicou pra gente, né? Ele é um especialista nisso, ele explicou pra gente o que acontece com os ônibus usados na maior parte das vezes, tá? Não é uma via de regra, mas na maior parte das vezes. Vamos ouvir o que o especialista explicou pra gente. Bom dia, Ricardo Leite. Bom dia, Adamo Bazzani. Aqui é Marcos Galese, trabalho com revenda de ônibus. Os ônibus urbanos, quando cumprem a sua missão nas grandes cidades, eles são revisados e revendidos para pequenas cidades, são revendidos para pequenos empresários, onde eles fazem papel de rurais, fazem papel de escolar e de transporte de passageiros em algumas cidades. O ônibus rodoviário é a mesma coisa. Eles são revendidos para pequenas empresas de fretamento e onde ele pode fazer, às vezes até fazem algumas linhas, ligando um povoado a outro povoado, ou então ligando um povoado a uma grande cidade. Praticamente esse é o papel dos ônibus usados. Então tá aí, Ricardo Leite, respondendo o nosso ouvinte, os outros ouvintes também, né? O que acontece com os ônibus usados é isso, então. Então, normalmente, por exemplo, ônibus urbano, né? Normalmente vai para uma cidade menor, né? Uma linha menor, uma cidade que é mais difícil o tráfego por causa de, sei lá, muita estradinha de terra e tal, acaba indo para essa cidade, uma cidade que não é tão movimentada, né? Que não exige mais tanto do ônibus, né? Vai para lá. Ele pode ir também para transporte de trabalhador rural, ele pode ir para transporte de prefeitura, para levar, por exemplo, uma prefeitura pequenininha, que não tem um hospital, né? Um hospital grande e tal, né? Vai levar o paciente para uma cidade maior, que tem um hospital melhor, né? Pode usar, claro, pode pegar um ônibus usado, né? Transporte escolar, embora que tenha o caminho da escola, que é um programa
do governo federal, mas não é do governo A, B, C ou D, já é um programa já antigo de governo federal, né? Que é para compra de ônibus novo, né? Mas também tem ônibus usado seminovo. Ônibus rodoviário, né? Normalmente, por exemplo, tá numa Itapemirim, tá numa Cometa, tá numa empresona grande aí, normalmente depois ele vai para uma empresa de fretamento, né? Que faz fábrica, faz igreja, por exemplo. Pode ir numa empresa rodoviária mesmo de linha, faz uma linhazinha menor, uma empresa menorzinha, né? Então é isso. O problema não é o ônibus ser seminovo. Se o ônibus está seminovo, ele está redondinho, bem revisadinho. Tem ônibus seminovo que é melhor porque é muito novo, né? É igual o carro, é um carrão, é um carro grande, né? Espero ter respondido, Ricardo Leite. E aí fica essa curiosidade. Um abração aí para você. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Respondeu muito bem, como sempre, meu amigo Adamo Bazzani. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção com os nossos ouvintes, viu?